que deve ser respeitado. Qual outro clube do Brasil, da Série A, que tem um time tão bom quanto o B do Flamengo? Palmeiras, Galo... Corinthians. Não sei. Não sei. Eu não sei. Vamos lá. Assim, no rendimento, talvez não. Nos nomes, sim. Mas nos nomes, Bom sim. Eu tô debate. com a Dani. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Galera, é o seguinte, hein? Inscreva-se lá no canal Fute React, este canal que tá na tela, vou deixar o link na descrição, inscreva-se lá. A partir de agora, a gente vai começar a pôr alguns conteúdos exclusivos lá no canal Fute React por causa de direitos autorais, tá bom? Então, inscreva-se lá para você continuar aproveitando todas as notícias do Mengão. Valeu, galera? Por exemplo, agora a gente vai acompanhar aqui o Linha de Passe da ESPN Brasil. Eles falaram de Botafogo e Flamengo, falaram do Flamengo no Campeonato Brasileiro e o Flamengo na Libertadores, cara. E aí? Se o Mengão vencer, a diferença de 9 pontos para o Palmeiras cai para 7. E assim, será que o Flamengo tem chance de ser campeão? Vamos agora aqui acompanhar o debate da ESPN Brasil do melhor programa de mesa redonda, o Linha de Passe. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Canal aqui do YouTube é do Grupo Disney. Simbora aqui pro vídeo, galera. Mas é um adversário, em tese, mais acessível que o Palmeiras. E a premência das horas, gente. A gente está falando de 72 horas, é isso? Por um jogo de vida ou morte. Jogo de vida ou morte contra a Argentina na semifinal de Libertadores, não tem o que pensar. Eu entendi errado, você falou aqueles 2 pontos que ele Tira não tirou. em relação ao Flamengo, né? Não, eu também falou, parei para pensar e aqui. o Fluminense tirou? O Fluminense tirou, porque o Palmeiras Em relação fazer ao Flamengo, porque aí se o Flamengo vencer, esses pontos ficaram no caminho. O Flamengo vai para 7. E primeiro o Flamengo assume a vice-liderança. O Fluminense ficou igual. Sim, Não, é um novo empate e uma perdeu, nova chance do Flamengo tirar aqueles 2 que não conseguiu no confronto direto. O Inter, o Foi isso, né? o Corinthians, todos eles. E são 2 pontos que o Palmeiras deixou de ganhar hoje. Ali era a chance de tirar 3, né? Agora pode tirar 2 em relação a sair de 9 para 7 e virar Aí vice-líder. empata, mas eu acho uma mudança muito drástica de planos. Como você lembrou, o Dorival já sabe muito bem o que ele vai fazer, né? E é um time confiável. É um time B bastante confiável, né? O Botafogo não vai desconcentrar, né, Rodrigo, por conta de não ser o time principal, até porque vive hoje uma situação... Não acho que vá ser rebaixado, embora o que a gente acha aqui diante da realidade não tenha muita força, mas, assim, é um time que tem que se preocupar com o que está acontecendo. Olha, a tabela aqui, ó. Goiás 2, Atlético Goianiense 1. Curitiba 1, Avaí 0. A situação do Botafogo não é nada tranquila e confortável, Sim, não. sim. A gente fala, por exemplo, do São Paulo, que tem 29 pontos. O Goiás agora já subiu. A 3 pontos do Z4, Então, a né? situação do Botafogo, em termos de rebaixamento, luta contra o descenso, não é nada tranquila. Botafogo sempre vai ver na sua história o Flamengo como o rival. Então não tem jogo em que o botafoguense mais se envolva ou mais tenha desejo de ganhar do que do Flamengo, em qualquer circunstância. Então tudo conspira para um Botafogo muito motivado, disposto a tentar complicar a vida do rubro-negro. Eu tenho uma tese, já falei várias vezes aqui no Linha, em clássico não se poupa. Aí o professor Celso, acho que em algum outro programa no Linha, perguntou, isso aí é clássico. mas e contra o Botafogo? Aí eu fiz a minha ponderação. Teve flamenguista que falou, você não sabe da história, o Botafogo sempre vai ser mais rival do Flamengo do que é o Palmeiras. Hoje, nas circunstâncias, pela questão orçamentária, dinheiro, investimento, Palmeiras e Flamengo disputam os títulos. É questão disputam direta de entre eles. tabela. O Botafogo não tem conseguido disputar nada com o Flamengo. Rival técnico é uma coisa, né? Exatamente. Rival histórico então, é outro. sempre vai ser o rival histórico o Botafogo. Tal, né? Aliás, para os mais antigos, né, os flamenguistas, o Botafogo era uma espinha atravessada na garganta. Né? O pessoal dos anos 60, na época, o flamenguista via o Botafogo como grande rival, coisa que já há décadas não acontece. Então, nesse contexto, o Flamengo visivelmente, ainda mais com a escalação contra o Palmeiras, para mim ele deu um sinal para a própria torcida rubro-negra, olha, o brasileiro aqui, ó, se acontecer alguma coisa aqui é lucro. A gente vai focar para ganhar a Libertadores, e disparado é o maior objetivo, e a Copa do Brasil também, botando inclusive a Copa do Brasil acima do brasileiro. Então, eu acho que se der um empate nesse jogo,
o discurso vai ser, não vai ser derrotista, ou perdemos o campeonato aqui, sabe? Acho que o Flamengo, de certa forma, já passou o recibo de que esse campeonato já era. Então... Não, peraí. Já que você falou, lembra que eu falei no começo? O Flamengo tem... Não. Tem Flamengo e Fluminense, por exemplo. O Palmeiras não tem mais confronto direto pelo título. Flamengo e Fluminense vão tirar ponto no outro. Mas o Flamengo, ele joga como mandante contra o Fluminense, ok, aí eu jogo na mesma cidade, mas é mandante. Mas contra o Braga, contra o Inter, contra o Galo, contra o Corinthians. O Fluminense joga como visitante contra o Flamengo, contra o Furacão, jogo difícil, contra o Galo, contra o Corinthians e contra o Bragantino. Você vê que são times... Coloque jogos do Flamengo o jogo da volta contra o São Paulo na Copa do Brasil. Esse jogo o Flamengo pode até botar reserva. E 2 jogos da final da Copa do Brasil em que ele também vai ter que concentrar forças em outra frente. Mas por quê? O Flamengo está classificado já? Já. Você tem dúvida, Dani? Na final da Copa do Brasil? Tem que jogar o jogo de volta, né? Tem que jogar, porque senão toma WO, né? Se o São Paulo for lá e o Flamengo não entrar, o São Paulo se classifica com 3-0, né? Que é o WO. Mas entrando em campo, fatalmente o Flamengo... Então... Mas aí, dependendo de qual fosse a situação no Campeonato Brasileiro, porque nós estamos falando ainda de 3 semanas, né, para ter o jogo de volta da Copa do Brasil. Dependendo de qual fosse a situação, aí até talvez fizesse sentido o Dorival, né? Se o Flamengo estivesse mais próximo do Palmeiras, dizer, não, agora eu vou com os titulares. Não estou dizendo colocar o time em reserva contra o São Paulo, que jogou muito bem contra o Flamengo. Mas, de repente, ele poderia até fazer uma mudança daqui a 3 semanas e mesclar o time da volta, porque o Flamengo está numa situação agora bem confortável, né, para essa partida. Libertadores se resolve agora, não é? E de volta, sim, são 2 semanas seguidas. E depois só tem no fim de... 18 de outubro, não é? Não. De outubro. Né? É claro, por causa da Copa. Então, ele pode aí falar assim, tá resolvida a Libertadores, eu estou na final, se chegar, é evidente. Fala, tá. Aí tem a Copa do Brasil também, que dá para ir administrando. Olha, tá bom, vai, tem que esperar o jogo da volta, mas... O que você acha? Comente aqui. Tá, eu sei que futebol tem coisa assim, mas... Obviamente, é uma vantagem enorme. Tudo bem, é uma vantagem gigantesca. Vai, pronto. Paulo, mas... Vamos colocar assim, gigantesca. Eu já tenho dúvida. O São Paulo, eu acho que já não vale botar time titular contra o Flamengo. São Paulo? Que talvez, né? Isso eu acho que não, viu? Porque o São Paulo tem foco total. Agora é quase que uma obrigação para o São Paulo ganhar a Sul-Americana. Mas então vai se matar contra o Flamengo no Maracanã para ter ganhar de 3 gols de diferença do Flamengo no Maracanã. São jogos de meio de semana, né? Quer dizer, tem aquilo que eu estava falando, tem uma semana antes do jogo. Então, 2 gols. Isso significaria, assim, poupar na Copa do Brasil significaria para usar no Brasileiro o time titular. Estando hoje, em que posição que está o São Paulo no Brasileiro? Mas amanhã ele pode até, por exemplo, ele pode ser superado pelo Fortaleza. Ganhou, é 8º, se eu não me engano. Último, é verdade. Deixa eu procurar. Então, assim, não sei. Eu acho pouco provável que o próprio Corinthians, né, que também tinha perdido, né, Não, você tem razão, é 12º. Eu achei que estava mais para cima na tabela. Sim, tem 2. Eu acho que o São Paulo vai com Fortaleza. Até pela atuação que teve contra o Flamengo, né? O São Paulo jogou muito bem contra o Flamengo, apesar do resultado. Então, eu acho que eles vão com o time titular no jogo de volta, mas é muito difícil, convenhamos. Desde que não comprometa a Sul-Americana. E o brasileiro. O São Paulo... E o brasileiro, se o Fio São Paulo virar não no tá brasileiro. muito acima do Botafogo, eu não. Eu acredito que o Fio vire no brasileiro. É uma questão mais matemática do que de desempenho no brasileiro. Não é um time que está dando essa pinta. Até olhando para os times que estão... Tem muito candidato a ficar abaixo do São Paulo. Tem. Claro. Eu só estava falando do Flamengo, então, só para não perder o raciocínio. O Flamengo pode depois até recuperar. Já que até essa tabela, por exemplo, teoricamente, gente, né, ele vai ter jogos difíceis com o mandante, ele pode até recuperar um terreno perdido para o Palmeiras, que é o líder, ou até eventualmente para o Fluminense. Se você olhar a tabela, o único jogo em que o Flamengo teria dúvida se coloca reserva ou não é justamente aquele que ele colocou contra o Palmeiras. Os demais você vai pegar essa conclusão. A partir do momento que o Dorival escalou reservas contra o Palmeiras, ele deve escalar reservas. Liberou. Claro, a não ser que saia de uma competição ou outra, aí a coisa muda, mas... Sim, porque aí você tem menos uma competição para aqueles jogadores que estão ali. Mas pegando isso aqui que o Antero trouxe pra gente, Fluminense, claro que isso aqui é uma tabela
tabela só de jogos em casa, né, Antero, do Flamengo. Do Flamengo em Mas assim, eu tô Os olhando outros a dois como provável visitante. escalação aqui. Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno e Pablo, Ayrton Lucas, Diego Ribas, Vidal, Vitor Hugo, Cebolinha, Marinho e Lázaro. E claro que a gente vai um adversário de cada vez. Mas contra o Botafogo, por exemplo, e aí vou destacar os jogadores que para mim vieram muito bem nos últimos jogos, né? A gente vai falar do Cebolinha, que é quem diga que estreou contra o São Paulo, o Ayrton Lucas, que na última partida que fez foi um dos melhores em campo pelo Campeonato Brasileiro. Esse ia ficar, então, né? Se o campo fala. Mas aí eu acho que tem uma coisa de característica, não tem, prof? Porque talvez o Felipe Luiz tem muito mais a característica de cadenciar e jogar para dentro, o Ayrton tem mais o vigor, a velocidade. Acho que é muito de jogo para jogo. Cada jogo é um jogo. Agora, desse time aí que você falou, eu só tenho minhas dúvidas com o Diego de volante. Eu acho que é a coisa mais... Eu também. Menos faceira desse time aí. O resto é um time respeitável. Um time muito constante. E a gente não está falando só... Porque, veja, quando a gente faz essas análises, é sempre aquela brincadeira da carreira do cara, do acumulado do cara, da individualidade, né? Você está juntando ali 11 individualidades e falando que timaço. Não é isso. Esse time do Flamengo já mostrou condições jogando junto. Tem um conjunto aí. Isso vai para além dos nomes, né? O Flamengo realmente tem um time B. Coisa que nos últimos tempos no Brasil, só o Palmeiras tinha. Aquele Palmeiras do Filipão, que até achou uma defesa nova no time reserva. Os outros todos não tinham time B. O Grêmio do Renato Gaúcho não tinha time B. Não tinha. E o Flamengo tem isso. Não é um catadão. Não são 11 nomes enxertados. É um outro time jogando junto. De uma outra maneira em relação... De uma outra maneira. E trazendo resultados. E sem improvisações, né? Porque você olha para essa escalação, você pode até falar que você não gosta do Diego, mas o Diego já jogou ali. O Lázaro, vai. Aí tudo bem, você tem Gabigol e Pedro e acaba tendo um 9, um centroavante que é um falso 9 e tal. Mas convenhamos, é um time muito bom. É um time tecnicamente em alto nível, é um time que está jogando bem. Eu acho que mais do que ser um time bom, porque aí é o que o Celso falou, né? Muitas vezes é legal, você tem um time que é bom, mas esse time não joga nunca junto, não está acostumado e acaba não rendendo. Então, não. É um time bom, que tem rendido bem e a resposta para mim é sim, em relação à pergunta que a gente tem aí na tela justamente por isso. Quando a gente fala um time bom, a gente está falando que é um time... A gente não está falando que tem 10 ou 11 nomes aí que jogariam em qualquer lugar individualmente. A gente está falando de um time bom. A gente está falando de um conjunto, que eu acho que é o que fez a cabeça do Dorival em relação ao jogo com o Palmeiras. Ele não tivesse um segundo time, aí ele não teria poupado, mas ele tinha um time no qual ele confiava. No fim, não trouxe os 3 pontos, mas, enfim, foi uma opção dele que deve ser respeitada. Qual outro clube do Brasil, da Série A, que tem um time tão bom quanto o B do Flamengo? Palmeiras, Galo... Corinthians. Não sei. Não sei. Eu não sei. Vamos lá. Assim, no rendimento, talvez não. Nos nomes, sim. Mas nos nomes, sim. Eu tô com a Dani. Eu acho que o time do vamos lá. Cássio e Santos. Mas a gente vai fazer cara a cara... Não, eu vou passar rápido. Assim. Vamos lá. Cássio e Santos. Escalar o time Fagner e Mateuzinho. Gil e Balbuena com o Fabrício Bruno e Pablo. Estamos no time B. Fábio Santos com Ayrton Lucas. Tem 2 leituras, tá bem equilibrado. Por enquanto, tá bem equilibrado. Mas eu acho o time do Corinthians um pouco melhor. Aí tem o meio... Fala, prof, eu quero te ouvir sobre isso. Não, porque eu acho que o momento desses rubro-negros é melhor. De muitos desses nomões aí que a gente tá falando. Tudo bem, mas o Fagner vive um momento muito ruim. Vidal, Cebolinha do meio pra frente, acho que tá uma grande diferença. Do Queiroz e Se você compara Diego... o Corinthians titular com o Flamengo B, a defesa do Corinthians é normalmente sólida, tem jogadores históricos e tal. Mas do meio pra frente, de Vidal, Cebolinha, Marinho... Vidal e Cebolinha... do meio pra frente... A questão Mas Marinho e Lázaro, se a gente fizer uma comparação ali com o Yuri Alberto e o Roger Guedes... Não sei. Eu fico com o time B do Flamengo. Então, só pra destacar isso, né? Que a gente fala como se fosse um grande trabalho. Essa tese tem jogo, tem discussão. Um grande mérito do Dorival. Não estou tirando o mérito do Dorival. Faz um belo trabalho desde que assumiu, né? Aliás, se você pegar o brasileiro, fazer esse recorte desde a chegada do Dorival, eu acho que ele tem mais pontos que o Abel. Acho que ele encurtou a diferença.
né? Não foi ainda o suficiente e acho que nem vai ser o suficiente para ganhar o campeonato. Mas desde a chegada do Dorival no Flamengo, eu acho que desse recorte para cá, o Flamengo tem mais pontos que o Palmeiras. Posso estar equivocado, né? Um pouco de chute aqui de cabeça e tal. Mas agora ele dispõe de um material humano que a gente está discutindo aqui e é basicamente isso. O time reserva dele é melhor que quase todos os outros concorrentes. E se a gente levar isso para a América do Sul, o Vélez, vai ter Flamengo e Vélez. Se ele quisesse agora, eu vou ser ousadia e alegria, vou botar o meu time reserva contra o Vélez. Não faça isso. Não dá ideia, não vai fazer isso. Pelo amor de Deus. Mas acho que quase todo mundo entenderia o cara a cara, o time reserva do Flamengo é melhor que o Vélez, que é um semifinalista da Libertadores. Sim. Entendi a Isso colocação. Na prática, a teoria é outra, né? Não, e apesar de discordar em relação ao Corinthians, você tem um ponto que, obviamente, é pro debate, né? Assim, é isso. É maior do que 16 times principais da Série A. Eu acho que, teoricamente, o time do Corinthians é melhor que esse. Na prática, esse time já entregou coisas que o time do Corinthians não entrega. Contra adversários grandes. E principalmente em termos ofensivos, que foi o que o Bubu lembrou, né? Lá na frente flui de um jeito que esse time do Corinthians não tem rendido. A gente está falando isso do Corinthians, pode falar de outros. O próprio Atlético, também, né? Quer dizer, que também não rendeu. Mas aí acho que assim... Vou trazer um dado aqui para você. Com esse time, Dorival Júnior tem 6 vitórias e um empate, nenhuma derrota. Que também é superior a esse, É, né? isso, exato. O time do Atlético também é. Se você for escalar os 11 do Atlético, é um time superior a esse, indiscutivelmente. Mas você vai dizer que o time titular do Atlético está jogando mais do que esse time? Não está. Mas aí é aquela questão de rendimento, de você conseguir tirar o máximo dos caras. Estou falando aí dos outros técnicos, né? Do Vitor Pereira no Corinthians, do Cuca no Atlético, enfim. E de quem a gente julgar que é capaz de, com o time titular, vencer esse time. Mas então a que conclusão chegamos aqui, né, Antero? Chegamos à conclusão que, com exceção do jogo do Palmeiras, daqui para frente, o Flamengo pode jogar com esse time, que não será abrir mão do Campeonato Brasileiro. Mas o Celso matou mesmo a charada. Falou assim, o jogo que ele podia abrir mão dos titulares, ele abriu. Então os outros... Agora não é abrir mão. Vai depender isso, assim, estiver na final da Libertadores, estiver na final da Copa do Brasil e com chance de Copa do Brasil, chegando na final, alguém aqui falou, né, que o Flamengo superior aos outros 3 adversários, eu concordo também. Mas tá bom. É que são 2 jogos também. A pergunta lá. Time B do Mengão é muito favorito contra o Glorioso? Eu diria que a partir de agora, o time B do Flamengo é favorito contra todos. Fica aí que o pessoal Palmeiras já passou, tem um jogo contra o dele. Atlético, que é em casa, né? Casa. O Flamengo joga no Maracanã contra o Galo. Talvez só nesse jogo o time B do Flamengo talvez fosse favorito, só que aí pesaria o fator Maracanã, torcida e tudo mais. Então, possivelmente o time B do Flamengo até o final da temporada agora é favorito contra todo mundo. Vai virar A. Você dançou, porque estava você, o pessoal tira foto, não sou eu, é ele que estava falando. Ele tira a foto de você e coloca em rede social. Mas responda você, qual favorito é este Flamengo para o jogo contra o Botafogo? Contra o Botafogo? Sim. 7-3. Ele já deu o placar. Ele deu percentual. 70-30, não, desculpa. Tô brincando. Eu ia falar exatamente isso, 65 a 35, 70 a 30. Bom, eu até refaço, 65, 35, até por questão de história, tradição, respeito ao Botafogo. Mas ainda assim é um time a gente fala, é melhor do que o Botafogo. Agora o Celso lembrou bem, na hora que a bola rola, a coisa pode ser diferente. Beleza, galera! Classificação do Campeonato Brasileiro é o seguinte, cara. Flamengo vencendo o Botafogo, a gente pula para a 2ª posição, ficamos a 7 pontos do Palmeiras e estamos vivos na briga pelo título brasileiro, sim! Ai, Marcos, mas você não acha que o Dorival Júnior errou de não ter colocado o time titular contra o Palmeiras? Cara, já foi isso daí, não adianta a gente chorar mais o leite derramado, já foi. Não tem como voltar no tempo. A gente tem que apoiar, cara, porque o Dorival Júnior vem fazendo um bom trabalho. Com esse time B do Flamengo, dos últimos 7 jogos com ele, são 6 vitórias e um empate. Então, a gente não tem que ficar aqui criticando o Dorival, a gente tem que ficar enaltecendo e aplaudir o trabalho que ele vem fazendo. Não vou falar do antecessor dele, tá? Aquele PS, não vou falar daquele cara aqui, porque senão dá azar, hein? Pelo amor de Deus. Mas é o seguinte, cara, Flamengo B, esse time do Flamengo que empatou com o Palmeiras, que estava vencendo, né, no primeiro tempo o Palmeiras, tem total condição de vencer o Botafogo
com o mando de campo do Botafogo. Por que não? É melhor, o time é melhor. O Flamengo é melhor do que o Botafogo. Então, acredito eu que será vitória do Mengão. Vou chutar aqui, galera, 2-0 para o Flamengo, porque o Flamengo vem jogando muito bem, 2-0. Quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre isso daí. Amanhã, o Flamengo B pega o Botafogo, vai vencer o jogo, porque quarta-feira tem Vélez e Flamengo pela Libertadores, e daí vai o time titular, né? Com força máxima. Mas, cara, muita gente fica questionando o Dorival Júnior, né? Ah, deveria colocar o time titular. Meu, a gente tem 2 times, cara. A folha salarial do Flamengo é 35 milhões de reais mensal. Nós somos a única equipe sul-americana que tem 2 times titulares que são do mesmo nível, quase, né? A equipe titular, lógico, por causa do Arrascaeta, por causa do Pedro, é um pouquinho melhor. Um poucão, né? Melhor. Mas, assim, a gente tem um ótimo nível de reservas, cara. Nossa, eu tenho muito orgulho desse Flamengo. O Flamengo é muito invejado pelo Zante, galera. O Zante, eu acho que morde as costas na hora que vê esse time B do Flamengo entrando em campo. É impressionante. Valeu, pessoal. Vídeo top. Não se esqueça, vou pôr aqui na tela mais uma vez para vocês, ó, canal, ó, Fute React, link na descrição. Inscreva-se lá, a gente vai pôr muito vídeo lá por causa de direitos autorais aqui neste canal, tá bom? Então, alguns vídeos a gente vai ter que migrar para o Fute React. Uma hora eu explico para vocês o que aconteceu. Aconteceu, infelizmente aconteceu, e o nosso canal aqui é muito grande para a gente perder o canal, tá bom? Saudações rubro-negras e fui!